Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor José Carlos Gonçalves, da Igreja Evangélica Unidos por Cristo, da cidade de Caso Coqueiro. Estamos aqui reunidos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui que eu falo que é a capital, onde que outro dos lugares que eu mais amo, que é em Umirim, estado de São Paulo, eu falo que é a capital. Estamos aqui para falar de uma coisa muito importante, meus irmãos, que muita gente que é cristão e não sabe, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a habitação dele nas nossas vidas. O que você tem feito, meu irmão, minha irmã, para edificar o templo de Deus? A gente tem a nossa casa terrena, a gente cuida, faz de tudo. Mas como que nós estamos cuidando do que Deus deu para nós? Que é o que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então a palavra do Senhor está aqui, hoje em primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 16 em diante. E a palavra do Senhor fala assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e o que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Meus irmãos, a própria palavra de Deus fala que nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de ser. Nós temos que ser santo em tudo, meus irmãos, porque ele fala na palavra dele, sede santo, porque eu sou santo. Então, meus irmãos, muitas vezes nós vemos as pessoas andar no erro, na prostituição, e a própria palavra de Deus fala, meus irmãos, que não sabeis nós que os nossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que se junta com a meretriz, faço um corpo com ela, porque serão dois numa só carne. Mas com a junta com o Senhor é um só Espírito. Meus irmãos, quando Jesus falou na oração sacerdotal, eu, Pai, somos um, é isso que a gente tem que ser, um com Cristo, um com Deus. Porque a partir do momento que nós estamos com Ele, que nós temos a consciência que é o templo do Espírito Santo, nós tornamos uma só carne com Cristo. O Espírito Santo que habita em nós é santo, meus irmãos. É uma coisa tão tremenda que Deus fez conosco, porque nós servimos um Deus tão grande, tão maravilhoso, que Ele habita dentro de nós. Olha que maravilha, Ele habita dentro de mim, dentro de você. Então a gente não tem que entristecer o Espírito Santo que está junto de nós, E a palavra de Deus fala assim, para nós fugir do erro, fugir da prostituição, do pecado. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que prostitui contra o seu próprio corpo. O que é uma prostituição, meus irmãos? Não é só o marido trair a mulher trair, mas tudo que nós fizemos contra Deus, meus irmãos, vai atrapalhar o nosso relacionamento com Deus e vai atrapalhar a nossa comunhão. Porque já foi falado várias vezes que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Eu já falei uma vez, voltando a falar, o que você escolhe? Porque, e não sabeis, outra vez, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo. A vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não, a vida não é sua, meu irmão. A vida não é minha. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, nós não pertencemos a nós mais. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, vive em você, nós não temos que fazer a nossa vontade. Porque fala aqui, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de mim e habita dentro de você que está aí, E é proveniente de Deus. E muitas vezes nós desprezamos, meus irmãos. Desprezamos tantas coisas. E a Bíblia fala ainda, porque nós fomos comprados por um bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual nosso corpo pertence a Deus.
O corpo nosso pertence a Deus. O que você tem feito com o tempo de Espírito Santo que Deus te deu? O que você tem feito? Ah, pastor, mas o senhor está falando que outro dia o senhor falou lá em Atos 17, que o senhor, que a palavra fala no versículo 17 e 24, Deus fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Tampouco é servido por mão de homens, como necessitando de alguma coisa, pois Ele é mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Meus irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja, nós temos que ir na igreja, que é o tabernáculo, a sinagoga, cada um coloca de um jeito, que Deus, Ele vai se manifestar ali dentro. Mas só que Deus, meus irmãos, Ele habita em nós que somos a igreja do Senhor. Lá é o templo. Davi foi construir um templo para o Senhor falou assim, ó, eu não estou pedindo para ninguém construir um templo para mim. Até hoje eu tenho habitado em vários lugares. Mas o templo, Jesus deixou o exemplo para nós congregarmos e unirmos juntamente para que Deus possa, através de nós, que somos a igreja do Senhor, Ele fazer maravilhas no meio da igreja, no meio do templo do Senhor. Então ele fala assim, ó, mas o senhor estou confundindo a minha cabeça, pastor. Como é que está a minha cabeça? Se ele não habita, o que eu vou fazer na igreja? Na igreja, meus irmãos, é lugar para nós estarmos juntos, em comunhão. A igreja é para a gente estar perseverando unânimes todos os dias no templo, né? E comer junto a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus com alegria e singeleza no coração. E louvando a Deus e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E através disso, meus irmãos, Deus vai acrescentando a quem possa salvar, a quem Ele vai salvar. Então, meus irmãos, é um exemplo que Deus nos dá para que nós possamos ir crescendo, né? O Jesus, ele fez a oração sacerdotal. Primeiro ele orou por ele mesmo. Depois ele orou para os seus discípulos. E depois para aqueles que iam servir ele, seguir ele. Então ele orou por nós, meus irmãos. E nós estamos aqui seguindo ele como igreja do Senhor. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, para o qual nós estamos selados para o dia da promessa. Porque, meus irmãos, uma coisa que muita gente não consegue entender, quando Jesus falou lá em João 2,19, derruba esse templo que eu vou construir em 3 dias. Mas como? Demorou 46 anos para construir o templo. Esse homem está falando que em 3 dias, ele está falando do templo, do Espírito Santo e morada. Ele está falando aqui, ó, de dentro de nós. Porque nós mesmos, meus irmãos, Deus, ele tem ciúme da tua adoração. Deus tem ciúme do teu louvor. Meus irmãos, nós não fomos feitos de qualquer um, não. Porque Ele habita no tempo nosso, porque Ele nos formou do pó da terra, Ele nos modelou e nós temos a digital dele. Esse o templo nosso do Espírito Santo, foi feito por Ele. Então Ele habita onde Ele fez. Ele habita dentro de nós. Então nós temos que tomar muita consciência que isso, e a Bíblia fala também lá em 1 João 4, que é maior o que está em nós do que o que está no mundo, meus irmãos. E Ele é o maior que está em nós. Ele está fazendo maravilhas no nosso meio, Ele continua fazendo maravilhas no nosso meio e vai continuar, meus irmãos, fazendo maravilhas. Em Efésios 2, né? Ele fala aqui também, meus irmãos, Efésios 2, do versículo 20, ele fala aqui, ó, que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de quem Jesus é o principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ó, meus irmãos, o edifício nosso vai crescendo. A partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos crescendo, vamos estruturando, vamos nos fortalecendo
porque nós sabemos, meus irmãos, em quem nós temos crido. E muitas vezes nós vemos cristãos se acovardando, trocando, meus irmãos, tudo isso que Ele deu para nós, esse edifício bem estruturado, tudo que Ele deu para nós, nós trocamos por outras coisas, que não é Deus, não é a palavra de Deus, não é o momento principal de Deus conosco. E Ele também fala, meus irmãos, aqui, ó, tem muita gente que tem medo da morte, né? Ah, estou com medo da morte, e se eu morrer, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Nós, meus irmãos, a partir do momento que a gente estamos estruturados com o Senhor, nós não temos que ter medo. Porque a Bíblia fala em 2 Coríntios 5, versículo 1, porque sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos edifício, uma casa não feita por mão de homens, né? Mas eterna no céu, né? Temos de Deus o edifício, uma casa não feita por uma eterna no céu. E é por isso também que gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, meus irmãos. Nós não viemos daqui, desse mundo, nós não pertencemos nesse mundo. Nós estamos aqui no mundo, mas não pertencemos nesse mundo. Nós pertencemos ao Senhor Deus, que Ele nos escolheu, meus irmãos. Desde antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para a gente ter morada eterna com Ele. Então, muitas vezes nós não cuidamos do que fez aqui, porque achamos que se fizermos tudo de errado aqui, chega lá no céu, Deus é misericordioso para mudar. Não, nós estamos aqui, Ele vai cobrar do edifício, do templo, do Espírito Santo, da morada, o que Ele te deu, Ele vai cobrar. Então, pelas nossas palavras nós vamos ser justificados, pela nossa palavra nós vamos ser condenados, pelos nossos atos nós vamos ser justificados, pelos nossos atos nós vamos ser justificados, porque também nós que estamos nesse tabernáculo gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ai, meus irmãos, que dia maravilhoso que vai ser, hein? Quando Jesus voltar, nos chamar e nós subirmos com Ele pelos altos e ter morada eterna com Ele no céu. Então cuide bem do que Deus te deu. Lembre-se bem que você é templo e morada do Espírito Santo e que Ele habita dentro de mim e dentro de você. Por isso temos que estar sempre de bom ânimo, que sabemos que quando nós estivermos no corpo, nós estamos ausentes do Senhor. E a hora, meus irmãos, que vai ser gloriosa a vinda de Jesus, e a hora que Ele chamar, nós queremos subir jubilosos, com a certeza, meus irmãos, que nós somos mais do que vencedores. Querido Deus e Altíssimo Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos em oração. Meu Pai, obrigado por o Senhor ter falado conosco, Senhor, porque muitas vezes confunde o que é igreja, Senhor. Nós somos igreja do Senhor, Pai. Pai, nós somos a noiva do Senhor, Pai. E nós queremos, Pai, estar sem mácula, sem pecado, Senhor. Nos corrige, meu Deus, todas as vezes, meu Pai, que o inimigo possa tentar nos assolar e nós, às vezes, pode até pensar no momento de luta, no momento de tribulação, esquecer, meu Pai, que o Senhor mora dentro de nós. E através, meu Pai, que o Senhor morar dentro de nós, nós vamos ser edificados a cada dia, Senhor. A cada dia que ouvimos a Tua Santa Palavra, Senhor, nós vamos ser edificados pelo Teu Santo Espírito que habita dentro de nós. Porque o Senhor fez uma promessa lá para trás, Pai, que é tirar o nosso coração de carne, meu Pai, o nosso coração de pedra e colocar o coração de carne, Senhor. O Senhor ia morar dentro de nós, Pai. E nós cremos que o Senhor mora dentro de nós, Pai. Porque nós temos a certeza, Senhor. Porque todas as vezes que vem uma luta, que vem um vento, vem uma tempestade, nós sentimos forte, edificado, porque nós sabemos, Pai, em quem nós temos crido. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é conosco, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor disse na Tua palavra que jamais nos deixaria, jamais nos desampararia. Então continue, Pai, morando, continue habitando dentro de nós. E não deixe, Pai, nós fazermos nada de errado, porque o Espírito Santo que habita, que mora em nós, nos auxilia. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, ele nos auxilia, nos ajuda, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele cuida de nós, então continua morando. Eis aqui, Pai,
a nossa casa. Eis aqui, Pai, esse templo que é tua morada, Pai. Continua morando conosco, Pai. Continua junto conosco, Pai. É porque nós queremos, Pai. É que nós pedimos e te agradecemos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E amém, amém. Graças a Deus, o abraço fraternal, né? E que o Senhor Jesus esteja sempre conosco. E, meus irmãos, não esqueça, seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o trabalho nosso no Senhor não é vão. Amém. Graças a Deus. Shalom.